Bom, vamos lá. Um pouquinho de gripe. Quem quer gripe? Quem quer gripe? Então, assim, pela imagem aí já viram, né, que a gente vai falar um pouquinho da pecuária, né, como a pecuária se desenvolve dentro do território brasileiro, né, e como eu havia comentado na aula anterior, né, que eu gravei para vocês, vou falar um pouquinho da carne bovina, tá legal? Então, assim, no que diz respeito à carne bovina, né, o Brasil, o nosso território, né, ele é o segundo maior rebanho bovino do mundo. Olha aí, muita gente não dá importância, não sabe esses tipos de informações. É bom saber que nós somos o segundo maior rebanho bovino do mundo. Quando eu digo que é importante nós sabermos, né, às vezes a pessoa tem aí um vislumbre, né, para alguma profissão voltada a tanto a agricultura como a pecuária, né, várias profissões. E aí não sabe como que o Brasil se porta, né, como que o Brasil está se desenvolvendo nesse patamar. E aí é extremamente importante ter esses dados, tá? Para que sirva como motivação, né? Quando eu digo que o Brasil ele possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, ele tem aí mais de 200 milhões de cabeças de gado, tá? Ele fica atrás apenas, para variar, né? Ele fica atrás somente dos Estados Unidos da América, além de ser o país que mais exporta carne desse tipo, né? Além de carne, o Brasil também ele possui uma alta produtividade de leite, né? E este leite, ele, sobretudo, abastece o mercado interno, tá legal? Além do externo, ele também tem uma importância de abastecimento do mercado interno. A pecuária no Brasil ela é predominantemente extensiva, ou seja, com a ocupação de grandes áreas, né, o que ocorre tanto pela alta disponibilidade de terras, quanto pelas estratégias dos latifundiários, né, que eu já citei na aula anterior, para manterem aí suas propriedades produtivas, tá? E evitando assim a utilização, né, daquela coisa chamada de reforma agrária. Tá? Então, mesmo assim, a nossa pecuária ela vem crescendo no país e a atuação da pecuária intensiva também vem crescendo. Muitas delas diretamente associadas a agroindústrias, né, que aí tem a sua importância tanto a leiteira como a de corte, tá legal? Então, assim, segundo o Ministério da Agricultura, apenas 16% da carne bovina brasileira ela é destinada ao mercado externo. 16%, né, destinada ao mercado externo. Então, ó, é horrível esse fundo. Eu vou colocar um microfone porque o cachorro da vizinha começa a latir, é um inferno. Então, assim, voltando. A maior parte é comercializada no mercado interno, tá? Isso ocorre porque a lucratividade no mercado nacional é alta e também pela baixa importação desse produto, né? Uma vez que a carne nacional ela possui melhor relação entre custo e benefício, né? Quando eu digo de custo e benefício, é o que a gente gasta para poder custear, né? Se dá uma rentabilidade de lucro maior ou não. Mesmo assim, o governo brasileiro estima que até 2019, né, segundo o Ministério da Agricultura, as exportações elas respondem, né, isso até o ano passado. As exportações elas respondiam aí a 60% do comércio mundial do produto. Olha a importância da carne bovina, né? Outro produto que convém destacar também, que não requer muita estrutura, é o fumo. Tá? O fumo é um dos poucos grandes produtos da agropecuária brasileira que são, em maior parte, produzidos em pequenas propriedades. Por quê, professor? Porque o seu cultivo em folhas no país ele é o segundo maior do planeta. Nós, em cultivo de fumo, nós só perdemos para a China. Né? O Brasil
ele é o maior exportador, tá? Então, assim, todavia, a produção do fumo, ela vem oscilando, né? Principalmente nos últimos anos, em função das campanhas internacionais e nacionais da diminuição do consumo do tabaco, tá? Então, as campanhas, elas vêm derrubando aí o desenvolvimento desse produto. A maior parte, né, da produção, do fumo, ela ocorre no sul do país, né? Corresponde aí cerca de aproximadamente 90% de todo o tabaco cultivado no território brasileiro, né? Com destaque aí para o estado do Rio Grande do Sul, que sozinho produz aí 47% de toda a produção brasileira. Tá legal? Vamos falar um pouquinho do milho, né? Produção do milho. Em termos de produção mundial do milho, o Brasil ele encontra-se, desculpa, o Brasil encontra-se atrás somente dos Estados Unidos e da China. Então, assim, a gente fica muito colado com a União Europeia no que diz respeito à produção do milho, tá? Então, metade da produção do país é realizada por pequenos produtores e a outra metade fica a cargo dos latifundiários, tá? O milho é um produto de vital importância para a subsistência alimentar, né? A maior parte da sua produção destina-se aí à fabricação de rações para animais. Então, vê aí a importância do milho, né? Eu particularmente acho bacana a gente falar dessas curiosidades, tá legal? Deixa eu colocar agora um pouquinho da agropecuária, né? O agrupamento dela com a pecuária e a agricultura. Então, assim, há muito tempo a nossa agropecuária ela desempenha um papel de, de suma importância no cenário da economia nacional, como nós já vimos, e além disso, né, ela é uma das grandes, como que eu posso colocar, das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas no país, o setor primário. Só para falar do setor primário, vocês sabem que os setores de atividades econômicas são três: primário, secundário e terciário. E a agricultura, tanto a agricultura como a pecuária, ela é a pioneira, né, no que diz respeito à atividade econômica desenvolvida dentro do nosso país. Outro ponto que convém destacar é a importância, né, que a agropecuária possui para nós, né, quanto à ocupação do território, né, porque ela tem início lá, como eu mencionei na aula anterior, com a produção da cana-de-açúcar e posterior a isso o café e por fim aí o desenvolvimento intensivo e extensivo da pecuária, né, o que conduziu aí de uma maneira importante o povoamento, né, do país, tá? Então é de suma importância colocar que o país hoje ele é extremamente povoado, né, o pouco do que ele é povoado em determinadas regiões, em virtude tanto da agricultura como pecuária. A atividade agropecuária no Brasil, gente, ela representa 8% do nosso produto interno bruto, aquilo que nós chamamos de PIB brasileiro, né? Então, assim, ela gera emprego para mais ou menos 10% da PEA. Lembram o que é PEA, né? População economicamente ativa do país. Então, 10% hoje da população economicamente ativa, ela está dividida no setor primário, tanto na agricultura como na pecuária. Tá? A produção agropecuária, né, ela tem como objetivo principal destinar seus produtos, tais como grãos, frutas, verduras, carne, leite, ovos, entre outros, para abastecer o mercado interno e especialmente o mercado externo. Por que, professor, essa ressalva de especialmente o mercado externo? Porque o mercado externo ele é mais lucrativo, tá legal? Então são vários fatores que favorecem esse acelerado crescimento do tipo de produção no Brasil. Dentre os grandes fatores que favorecem o acelerado crescimento, né, eu vou citar a grande população, né, 220 e poucos milhões de brasileiros, isso, né, para o mercado interno
é vislumbrante, né? Nosso mercado interno, o consumo do nosso mercado interno, ele realmente é atrativo, tá? Porque oferece aí uma generosa oferta de procura, né, ao desenvolvimento aí de tais atividades. Outro fator é a irregularidade das superfícies, né? Elas acabam sendo favoráveis à ocupação rural, né? E também à boa fertilidade em grande parte do nosso território. 8 milhões e meio, 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, né? E um terreno extremamente irregular acaba sendo benéfico para a ocupação rural e a fertilidade, né, da maioria desse nosso terreno é um fator aí extremamente importante. Outro fator também é a nossa configuração climática, né? A nossa configuração climática, ela é determinante para a consolidação das culturas tropicais, né? E criação das culturas tropicais e criação de animais, né? Uma vez que as nossas temperaturas elas são amenas durante todo o ano em grande parte do território. Nós, né, quando eu digo nós, o Brasil, como produtor rural, nós ocupamos aí no ranking mundial o primeiro lugar no mundo, né, na produção de café, na cana-de-açúcar, na laranja e bovinos. E segundo e terceiro lugar, respectivamente, na produção da soja, do milho, dos suínos e dos equinos também. Então, percebam, né, que tudo isso, para nós, é extremamente importante. Quando eu digo para nós, né, isso fortalece o nosso PIB, né, Produto Interno Bruto, aí, isso beneficia, né, o emprego, né, de uma maneira direta e indireta. Tá? Se a gente for fazer um levantamento aí hoje da situação das pessoas que procuram, né, estarem inseridos na agricultura e na pecuária brasileira, são várias pessoas, tanto a mão de obra qualificada quanto a mão de obra desqualificadas. Né? Esse mercado agropecuário, no que diz respeito à produção de emprego, ele absorve aí tanto a desqualificada como a qualificada. Por conta disso que muita gente, né, envereda aí depois do ensino médio para essa área, que é uma área que vai estar em constante crescimento. Né? Quando eu digo constante crescimento, entendam que não dá, tanto a agricultura como a pecuária, ela não dá para ficar estagnada, ela não dá para parar. Então é uma área que sempre vai estar se expandindo, se é que me entendem. Né? Bom, o que mais que eu posso colocar para vocês sobre a agropecuária no Brasil? Tem os exercícios lá, não esqueçam de responder. Já pedi na semana passada, mas só ratificando. Né? Então, assim, embora o Brasil não figure no cenário internacional como um país desenvolvido, né, nesse aspecto de produção agropecuária, né, se nós fôssemos levar só em consideração isso, nós seremos aí um dos países mais desenvolvidos. Né? Mas aquilo que eu sempre falo para vocês, é a matéria-prima, assim como os produtos que nós exportamos, infelizmente, né, a rentabilidade, o lucro, ele é muito pequeno. Né? Eu estou colocando muito pequeno para o país, tá? Não para os produtores. Então, por conta disso, nós somos ainda considerados um país emergente no cenário internacional. Né? Em áreas cada vez mais amplas do território, a agropecuária brasileira ela atinge padrões de lucratividade e produtividade elevadíssimos. Tá? E aí, obviamente, que vai concorrer com áreas agropecuárias situadas em todas as regiões consideradas desenvolvidas. Na aula da semana passada, a gente começou a falar um pouquinho de agronegócio, né? E eu não concluí, não detalhei. O agronegócio, ele comanda a organização do espaço produtivo, né? Através do quê? De vultosos, grandes investimentos em tecnologias, né? Que seria aí chamada de agricultura de precisão. E uma grande quantidade de pesquisas, né, que permitem aproveitar de uma maneira aí mais eficiente e produtiva todo o espaço geográfico.
e isso vai gerar uma alta rentabilidade, né, na produção e vai nos colocar aí nos commodities, né, mais elevadíssimos internacional. Numa posição até de destaque mundial, né, como nós já citamos diversas vezes. Cabe ressaltar que, mesmo que nós estejamos produzindo em largas escalas, né, tanto a agricultura como a pecuária, eu digo a tradicional, ela requer um investimento muito pequeno, né? Isso vai acentuar aí a contradição, né, que eu chamo do momento da agropecuária nacional, né? Ou seja, muita gente ainda tem produzido aí de uma maneira rudimentar, tá? Quando eu digo de uma maneira rudimentar é que aproximadamente 4 décadas atrás, né, eu costumo colocar que a boiada ficava no pasto até 6 anos para atingir aí o peso do abate, né? Isso há 40 anos atrás. Hoje, né, em 2020, eles não ficam 24 meses, né? Eu coloquei essa figura para vocês aí, né? Esse videozinho, esse looping, né? Para ilustrar isso. Hoje eles não ficam 24 meses, né? Por que, professor, essa diferença? Antes eram 6 anos para o abate, hoje não chega a 2 anos, né? Por quê? Porque técnicas revolucionárias fazem com que os animais aí se desenvolvam de uma maneira muito rápida. Então, assim, atualmente, o Brasil ele é o segundo maior bovino comercial do planeta, né? Correspondendo aí a 23% do total mundial. Então, a pecuária, né, vamos falar um pouquinho da contribuição desse setor. A contribuição econômica da pecuária para o PIB, ela tem sido crucial, né, para o nosso plano de estabilização econômico. E até mesmo para melhorar os padrões alimentares das camadas mais pobres da população. Quando eu digo isso é porque quanto maior possibilidades de oferta para poder satisfazer a procura, o preço desse produto ele vai cair, né? O preço do produto, consequentemente, vai cair. Então, só para ilustrar isso, o setor avícola, né? O setor avícola ele tem uma estabilidade muito grande, principalmente no fornecimento da carne de frango e ovos, né, para manutenção quando eu digo manutenção e equilíbrio dos preços. Vocês podem ver que os produtos avícolas, eles não costumam ter picos de aumento muito significativos, né? Mesmo aí através do impacto rápido de demanda, algum problema externo, né? Então, esse setor avícola, ele é uma peça-chave, né, para a nossa estabilidade econômica, tá? A mais, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, principalmente sobre a pecuária. Deixa eu olhar aqui só um minutinho, só um minutinho. Então, a apostila de vocês, ela não traz com tanta riqueza de detalhe de tudo que nós falamos, mas é bom dar uma seguida lá para poder fazer a resolução dos exercícios, né? Mais uma vez, a pecuária tradicionalmente é considerada complemento da agricultura, né? É a pecuária que desenvolve em quase em quase todas as regiões brasileiras, né? Uma eficácia dentro da economia, e a nossa pecuária ela tem uma característica muito própria, né? Obviamente que depende do animal criado. O Nordeste, para vocês terem uma ideia, o Nordeste, o sertão nordestino, que é imperado pela seca, né? Ele tem uma importância fundamental para a criação de gados, tá? Professor, mas e como que esses animais sobrevivem na seca? Através da irrigação artificial, tá? Então, o rebanho bovino, ele é de suma importância econômica para a economia do nosso país. Tá legal? Então, assim,
Não esqueçam de, nesta segunda aula, também colocarem aí o nome e o número de vocês, tá? Nos comentários, tá? Para que a gente possa contabilizar a presença aí de vocês. Tá legal? Mais a mais, me despeço aqui. Tenham um excelente fim de semana. Feliz Dia dos Pais para os vossos pais, tá? Deus abençoe todos aí. Forte abraço, fiquem com Deus.